Sejam bem-vindos ao Centro Cultural Mestre Assis para a cerimônia de abertura da 5ª formação das redes dos pontos de cultura do Estado de São Paulo. Em Embu das Artes está no dia de hoje sediando a 2ª etapa deste encontro. Serão 9 encontros realizados em 9 cidades do Estado de São Paulo entre 25 de abril e a 16 de junho para capacitar os pontos de cultura do Estado de São Paulo a participar do Sistema Nacional de Cultura. Esta capacitação é organizada pela Secretaria de Estado da Cultura e também o Ministério da Cultura em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura aqui de Embu das Artes. E para esta solenidade, gostaria de convidar para compor a mesa, representando os pontos de cultura, quer dizer, a Comissão Paulista dos Pontos de Cultura, a senhora Vera Cristina Taide. Gostaria também de convidar para compor a mesa o secretário de Turismo e secretário interino de Cultura do município de Embu das Artes, o senhor Valdir Luiz Barbosa. Gostaria de convidar, representando a Secretaria de Estado da Cultura, a senhora Antonieta Dertigil. E representando o Ministério da Cultura e também consultor da Unesco no Ministério da Cultura, o senhor Frederico Rotti. E gostaria de convidar aqui para o palco a Natália, que vai fazer um cântico, representando aí, por favor, para acompanharmos este cântico. Obrigado, Natália. E
E nesse momento eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o secretário de Turismo e também secretário interino de Cultura, o senhor Valdir Luiz Barbosa. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar aqui a mesa, a Vera, a Cristina, que é dos pontos de cultura, da comissão organizadora, inclusive. Cumprimentar a Antonieta, que representa aqui nesse ato a Secretaria de Estado de Cultura. Cumprimentar o Frederico, que é também da Unesco e representa aqui o Ministério da Cultura. Cumprimentar a todos aqui presentes, representantes das cidades, dos pontos de cultura aí do Estado de São Paulo. Cumprimentar o pessoal do Teatro Solano Trindade, que fez aqui a apresentação. É a OCA. E cheguei, já tinha começado. Ela é convidada especial. É um prazer enorme. Obrigado. Mas de qualquer forma, a intenção era cumprimentar mesmo pela apresentação. Né? É um momento importante para mostrar o trabalho de vocês. Enfim, eu assumi a Secretaria de Cultura interinamente agora há poucos dias, mas como secretário de Turismo quero desejar a todos boas-vindas e aproveitar esses 2 dias e até pela própria experiência do diálogo que nós fizemos aí no período de organização, começar a integrar aí aos trabalhos diretamente voltados para a cultura. Estava conversando agora com o Frederico. Nós estamos aqui no município numa fase importante. Nós estamos construindo um plano de cultura que vai ser encaminhado agora para a Câmara Municipal, que vai ganhar uma legitimidade, uma força de lei. Nós estamos reorganizando, fortalecendo o Conselho de Cultura e revisando a lei do Fundo de Cultura. São passos importantes para que a gente passe a integrar a política nacional da cultura. E eu acho que é um exemplo que a gente está dando, por ser a cidade que tem a marca da arte, é uma cidade que pulsa a cultura por todos os campos. Nós temos aqui 10 pontos de cultura, 2 através da parceria com o Estado e 8 direto com o Ministério, e temos vários núcleos de culturas envolvendo toda a comunidade. E além disso, nós temos 3 centros culturais já em funcionamento, temos 2 que estão em fase de projetos e um que está na fase de construção. Nosso objetivo é a gente chegar nos próximos anos, ter um centro cultural nas 20 regiões, totalizando 10 centros culturais, um para cada 2 regiões, com o objetivo de criar espaço e construir essa rede através desse equipamento, para que a gente desenvolva o trabalho de difusão, formação e divulgação da cultura da cidade. Esse projeto do plano que nós estamos implantando agora, a partir dando a legitimidade, aprovando na Câmara, é um plano que tem ele é audacioso, ele trabalha com essa realidade e quer transformar essa marca que hoje é a marca da cidade da arte numa referência para todo o estado e a nível nacional, inclusive com essa estrutura que nós estamos propondo. Poucas cidades com 240, quase 250 mil habitantes como a nossa tem uma proposta de criar essas estruturas, né? É evidente que isso tem que envolver a participação da comunidade. Esse plano que nós estamos apresentando agora é resultado de um processo que culminou com uma conferência que aprovou um projeto sintonizado com a nossa realidade, né? E eu queria aqui já fazer um desafio para a nossa representante do Estado, Antonieta, para a gente, em conjunto, tá? O novo secretário que está assumindo lá agora, em parceria com o Ministério, puxar uma discussão no Estado para que a gente tenha o Estado de São Paulo integrando a rede nacional de cultura, com fundo, com o Conselho Estadual organizado e envolvendo principalmente as cidades que hoje têm os pontos de cultura. São 301 pontos que nós temos no Estado. Então, nada mais justo que a gente dê
pelo menos as cidades que estão integradas desses pontos de cultura, a participar de um processo amplo para organizar e fortalecer o Conselho Estadual, termos um fundo estadual de cultura e integrar o Plano Nacional, onde nós temos hoje 18 estados já integrando e falta a gente integrar São Paulo. Então, o Embu das Artes vai puxar essa fila aí para a gente conseguir fazer isso. Um abraço a todos. Neste momento, gostaria de convidar a fazer a palavra a representante da Secretaria de Cultura do Estado, a senhora Antonieta Gil. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Hoje é a gente começa a segunda capacitação dos pontos de cultura. A gente ontem e antes de ontem esteve em Bertioga para fazer a primeira, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a gente já começou aqui com a OCA maravilhosa, né? Não tem como dar errado, vai dar tudo certo com certeza. Queria agradecer a Secretaria da Cultura, em nome do Valdir, do Elismar, que nos apoiou muito, a Vera e o Ministério, né, em nome do Frederico, e dizer que assim, essa formação ela vem de uma demanda da formação passada, dentro alguns de vocês, acho que a grande parte esteve lá no Memorial no ano passado, e surgiram algumas demandas, né, como prestação de contas, o Sistema Nacional de Cultura. Então, esse encontro agora é um pouco do resultado das demandas que vieram do ano passado. Então, o que vocês vão ouvir hoje de manhã é sobre o Sistema Nacional, para que vocês tirem as suas dúvidas com o Fred. Na parte da tarde, a gente vai falar de prestação de contas. É o último ano, mas prestação de contas é um tema sempre muito atual. A gente vai ter novos editais, né, em convênio com o Ministério. Então, acho que prestação de contas é útil, independente se vocês forem pontos de cultura, se vocês vão voltar a ser ou vão deixar de ser. Vou deixar, porque uma vez ponto, sempre ponto, né? E amanhã a gente fala sobre economia criativa, com a Minon Pinho, que também, isso sempre no formato de bate-papo. Então, o Fred vai tirar todas as dúvidas, vocês podem tirar e perguntar formas de como se envolver. Amanhã a Minon também faz no formato de bate-papo. Eu estou dando um apanhado geral, porque depois eu vou passar a palavra, talvez a gente não tenha oportunidade de falar disso. E dizer que eu estou muito feliz, que eu fico muito feliz de participar, de ser gestora dos pontos de cultura, dessa diversidade cultural maravilhosa. É pena que eu não possa acompanhar de perto o trabalho de vocês. Hoje a gente tem aqui representados 21 municípios dentro dessa capacitação, um total de 172 municípios que compõem os 301 pontos. Então, eu agradeço muito todo o relatório que vocês me enviam, que eu posso participar um pouco da história de vocês, vocês vão me visitar quando eu tenho a oportunidade de vir. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Vai chegar um dia em que a capacitação não vai ser obrigatória e a gente vai ter o mesmo quórum como hoje, tá? Obrigada, que a gente tenha 2 dias muito proveitosos aqui. Obrigado, Antonieta. E neste momento eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a representante da Comissão Paulista dos Pontos de Cultura, a senhora Vera Cristina Taide. Eu venho aqui, meu papel é agradecer, porque a gente tem uma lista imensa de agradecimento. Primeiro, eu fico muito feliz em agradecer a OCA, porque o que justifica hoje eu estar aqui representando a Comissão Paulista é eles existirem, as crianças de Carapicuíba existirem, os jovens e já futuros educadores que estão aqui presentes. Então, já agradeço a eles, né, pode dar uma salva de palmas, porque eles dão sentido a esse movimento do ponto de cultura. Se não existir essas crianças, uma ação cultural, uma ação educacional, o ponto de cultura não tem sentido. Então a gente começou com chave de ouro com Miss Antonieta. Começamos bem. E a gente agradece a Secretaria do Estado, né, que realmente fez toda essa parceria, articulou, dialogou, telefonemas, e-mails e tudo isso. E a Antonieta principalmente, que é a pessoa que está na frente disso, onde a gente procura essa pessoa. A Secretaria de Cultura do Embu, aqui no nome do Valdir, mas também do Elismar, do João, que está aqui presente, então a gente agradece muito. E toda a equipe da Secretaria, não dá para eu falar todo mundo.
o Emerson e todo o pessoal que está por lá. Depois tem assim uma coisa que é muito interessante, quem não conhece, existe ponto, pontinho e pontão. E a gente agradece ao Pontão Interações Estéticas, que está nos favorecendo a essa turminha chegar aqui, outros grupos estarem aqui. Então, o Pontão, no nome da Eneida, a gente agradece também. E também é assim, a comissão organizadora, o que é isso? São pessoas que viram noite, vão dormir 5 horas, 4 horas da manhã. Então a gente tem aqui muita gente da comissão, a Solemar, uma salva de palmas para a Solemar, que é a secretária, que ela é do Cineclube do Imbu, também do João, que amanhã vai estar aqui brincando com a gente. Tem o Vladimir, também de Santana do Parnaíba, município de Santana do Parnaíba. Tem o seu Sakamoto aqui, que está aqui presente, do Junque, tem o Elismar, como pessoa física também, a gente agradece, que ele também foi na madrugada conversar com a gente. Então ele está duplamente aqui no agradecimento. E a gente agradece a rede daqui do Imbu, porque assim, o que justificou hoje o evento estar localizado aqui é o Imbu ter rede. Tínhamos 3 cidades com rede. Como o ano passado, a gente agradece novamente ter realizado o evento aqui. Vamos sediar de novo lá, vamos conversar, que houve acolhimento no ano passado. Então a gente acreditou nesse acolhimento, pediu para voltar, e a gente agradece novamente a Secretaria que permitiu que a gente voltasse, e a segunda teia regional da Macro-Oeste e das metropolitanas está acontecendo aqui. Isso é importante a gente falar. E a gente tem que falar, por último, também, tem o Teatro Popular Solenidade, que é um polo de amanhã, onde o evento, a noitada vai ser lá, vamos agradecer ao teatro. Ao Cineclube do Imbu, que foi nosso quartel-general, que também é da rede de pontos, né? Acho bem importante que a rede está entendendo o programa e está se unindo e fortalecendo a gente aqui, né? E deixa para agradecer tudo junto, né? Porque senão a gente vai ficando. E assim, a cidade do Imbu, querendo ou não, eu acho que a cidade acolheu a gente. Os comerciantes nem todos sabem que o evento acontece, mas vamos ter um evento no domingo na Praça de Alimentação, na antiga Praça da Lagoa, com seu palco, com toda essa estrutura também compartilhando, também dividindo essa ação cultural. Então a gente agradece a toda essa turma. E pensar o seguinte, por que todo mundo está junto? É o povo brasileiro, é a matriz cultural indígena, a matriz africana, é o povo ibérico. E só justifica a gente estar aqui porque o povo brasileiro está se unindo, de mão dada, com sua diversidade e fortalecendo o programa Cultura Viva. Quem não sabe, vai ter várias questões, tem vários sites informativos sobre isso, mas durante o evento a gente vai estar dialogando e a gente tem que fortalecer esse programa porque ele tem que continuar. Essas crianças e jovens mostraram que isso é o que a gente está fazendo. O Ponto de Cultura está agindo, está fomentando, está dialogando. E está criando uma gestão compartilhada, que é poder público com sociedade civil e fazendo essa festa bonita. E isso é mais importante pontuar aqui no encontro de hoje, nessa manhã. E uma coisa que para não esquecer de mim, porque como agradecer, a gente é melhor errar mais do que para menos, né? A gente tem que falar, por exemplo, uma coisa que eu acho importante, dentro disso aí, que eu queria levantar sem saber dentro daqui. Quem não é da rede da Oeste é metropolitana, a gente tem que se situar. Podia levantar a mão quem é de ou Mogi, ou Guarulhos, ou Diadema. Tem a Estela, tem Ribeirão Pires. Você? Suzano. São Bernardo. Tem mais lá atrás? São Bernardo. Certo, mas de qualquer forma, o ano passado a teia regional só abarcou a Macro-Oeste, né? E agora viramos metropolitana. Então, outros municípios também estão reconhecendo o Imbu como um polo da regional. Isso é importante, porque a gente está largando. Quem sabe a estadual, né? Chega por aqui. A gente tem que falar aqui para o secretário e trazer a teia estadual. Já desafiou, então a gente está aqui para agradecer, né? E cadê a Solemar? Não chegou aí? Está lá fora? Então eu queria eu queria agradecer uma equipe que virou noite, por favor, o seu Sakamoto, eu queria que a gente viesse aqui, a Solemar, o Vladimir, por favor, vem aqui, uma salva de palmas, que é eles que seguraram na noitada, nas reuniões, o Ernesto, que está ali, também de Cineclube, por favor. E a gente não pode esquecer da Tapecerica
da Serra, a Elaine e o Igor do Mais Gente. Cadê eles? A Elaine tá aí, o Igor? Vem aqui, Igor, por favor. Eu acho assim que a gente tem que agradecer, porque para fazer um evento não é fácil, para recrutar pessoas para trabalhar e de boa vontade. E eu agradeço a princípio a OCA porque permitiu que eu me liberasse, porque nem todos os pontos liberam as pessoas, porque não tem quem fique trabalhando. Então, o agradecimento aos pontos de cultura, né? Temos aqui a representação do Imbu, Santana e Parnaíba. Então, o Igor ali de xadrez, uma salva de palmas para ele que está ajudando. O Ernesto, Cine Clube do Imbu, né? A Solemar, que é uma grande articuladora, inclusive a Solemar contribui muito com a gente, porque ela está envolvida dentro da cidade com a feira de artes, com o turismo, com a cultura, é jongueira, então é defensora primordial aqui da cultura do Imbu, Solemar. O seu Sakamoto nem se fala, que tem toda a abertura para a cultura brasileira e a cultura japonesa, como diz Dona Raquel, os japanegros somos todos nós, né? Em Santana do Parnaíba, aqui o Vladimir também fortalecendo. Energizar, porque Santana do Parnaíba tem o samba de bumbo e vai ser a segunda tradição que São Paulo vai conseguir tombar como patrimônio material depois do jogo que foi tombado. Então a luta de Santana é essa, tá? O samba de bumbo. Então é isso, agradeço a todo mundo, a mesa e boa festa. Tá. E teve muita gente, eu falei aqui, porque você chegou depois, né? Aí eu já falei tanto, ela tá pedindo para falar mais por alguém. Na realidade, temos apoio de todo mundo. Tem a Tele Karina, que está o tempo todo, que é da família Jongueira, aqui também participando, ajudando. Tem lá a Karina, que está lá atrás, com a blusa de metropolitanas. E temos aqui a Estela, que a gente queria convidar também para vir aqui, que é da Comissão Nacional dos Pontos, que está presente de Diadema. Vem, por favor, Estela. Eu queria deixar ela por último, porque como ela representa o nacional, a gente fecha com ela. Como teve muitas intervenções. Então eu queria que ela falasse só um pouquinho. Queria a sua fala. Pode abrir esse microfone de lá? Olha, na verdade é agradecer mesmo a presença de vocês. Eu trabalho na Secretaria de Cultura de Diadema, mas comecei como ponteira, igual vocês, lá na cidade de Guarulhos, com um grupo de mulheres vítimas de violência doméstica. Então, esse meu aprendizado me trouxe até aqui. Tenho certeza que muitos de vocês vão estar empoderados daqui a 2 ou 3 anos, estarão fazendo a produção, né, Vera? Daí não seremos mais nós vamos ficar lá assistindo. Eu desejo um bom trabalho a todos vocês, que a gente consiga avançar e que o programa Cultura Viva se transforme não um programa de governo, mas um programa de Estado, né? Que a gente consiga transformá-lo, quem sabe, primeiro aqui no Estado de São Paulo, na Lei Cultura Viva, e possamos dar continuidade a esses trabalhos. Obrigada a todas, tá? E a todos. Aí a gente faz todo mundo em pé para a gente cantar, porque na tradição a gente tem uma música para cantar e uma música para ir embora. Aí cadê a Natália? Por favor, né? Ela cantou, a gente canta para a gente sair, para brincar de terreno aqui, as brincadeiras brasileiras que tem essa estrutura. O Ministério da Cultura e também é consultor da Unesco no Ministério da Cultura. Bom dia a todas e a todos. Saudar aqui a presença dos pontos, as ponteiras e os ponteiros. Saudar a Vera, participante da comissão organizadora desse evento, dos eventos, né, dos encontros. O secretário Valdir Barbosa, de Cultura aqui do município de Embu. Saudar também a Antonieta, representando a Secretaria de Estado da Cultura. E principalmente ao ponto da OCA aqui, que fez essa apresentação para a gente, a Natália, que cantou para nós. Muito obrigado. E saudar também a Comissão Nacional aqui na figura da Estela, dos pontos de cultura. Bom, eu já vou falar bastante, então acho que não tem muito o que dizer agora. Eu estou realizando essa consultoria pela Unesco vinculada ao Ministério da Cultura.
para implantar o Sistema Nacional de Cultura no estado de São Paulo. A Unesco, ela reconhece a importância do Sistema Nacional de Cultura, principalmente pelo viés da democratização do acesso, pelas instâncias democráticas de discussão e elaboração, que vocês vão conhecer melhor aqui com a minha apresentação, e também que a cultura é muito importante para medir qualidade de vida. A ONU já há alguns anos usa o acesso à cultura como indicador nos seus relatórios. Para determinar o IDH, a cultura também faz parte. Então, bom trabalho a todos nesses 2 dias e muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Fred. Neste momento desfazemos a mesa, mas convido o Fred, o Frederico Rotti, para que continue na mesa, dando continuidade. Aqui registrando, nosso encontro de Embu das Artes, hoje 27 de abril de 2012, nosso segundo encontro dessa série de 9 encontros de formação da rede de pontos de cultura. Bom, maiores desafios que nós encontramos na área cultural no Brasil hoje. Primeiro, como assegurar a continuidade das políticas públicas de cultura como políticas de Estado e não apenas como políticas de governo. Ou seja, como garantir a perpetuação, a continuidade de políticas que não mudem de uma gestão para outra, E garantindo também um nível elevado de participação e controle social. Como viabilizar estruturas organizacionais e recursos financeiros e humanos para garantir essa continuidade em todos os níveis de governo, tanto federal, estadual e municipal, que sejam compatíveis com a importância da cultura para o desenvolvimento do país. O Sistema Nacional de Cultura ambiciona responder essas demandas, esses desafios, através de uma gestão articulada e compartilhada entre Estado e sociedade, sempre a construção em conjunto das políticas, uma integração dos 3 níveis de governo para uma atuação pactuada, planejada e complementar. E aí eu acho que até mesmo esses eventos, esses encontros são importantes, de ver as prefeituras, o Ministério e o Estado trabalhando juntos. Democratização dos processos decisórios intra- e intergovernos, ou seja, comissões, conselhos que possam ouvir as vozes que vêm das conferências, que vêm da sociedade civil, para compor as políticas de cultura. Garantia a participação da sociedade de forma permanente e institucionalizada, que não seja apenas num momento que gere uma descontinuidade depois. O Sistema Nacional de Cultura, ele vem brigar com a concepção tradicional de gestão cultural, que tem sido de descontinuidade administrativa com as mudanças de governo, competição intra- e intergovernos nas 3 esferas, resistência política à institucionalização da participação social, apesar de assegurada na Constituição Federal. Ainda tem muitos municípios onde o Poder Executivo não gosta de ter conselhos porque acha que vai perder poder e não vai conseguir assegurar as suas políticas, mas isso não é verdade. Nós sabemos que as políticas são muito mais eficazes quando existe uma construção compartilhada e monitorada, acompanhada também pela sociedade civil. O embasamento legal do Sistema Nacional de Cultura. Já existe a Lei 12.343, de 2010, que instituiu o Plano Nacional de Cultura e estabelece que uma das ações prioritárias é consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura, porque o sistema ele vai ser o grande edifício onde o Plano Nacional de Cultura e essas esferas de gestão compartilhadas vão se abrigar. É um instrumento de articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura, com participação e controle da sociedade civil, envolvendo sempre as 3 esferas de governo. Essa mesma lei também estabelece que o Sistema Nacional de Cultura, que vai ser criado por lei específica,
será o principal articulador federativo do Plano Nacional de Cultura, que vocês vão conhecer daqui a pouco, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a sociedade civil. O projeto de lei do Procultura, PL 1139 de 2007, estabelece que a União deverá destinar no mínimo 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura, por meio de transferência fundo a fundo, a fundos públicos dos estados e dos municípios, condicionados à existência básica da seguinte estrutura, que nós chamamos de CPF da Cultura, que é um Conselho de Política Cultural, que tem que ser composto de pelo menos 50% dos membros da sociedade civil, eleitos democraticamente. Essa eleição pode acontecer durante a Conferência de Cultura, é saudável que aconteça, inclusive. Um plano de cultura decenal para os municípios, um plano individual para cada município, assim como temos o Plano Nacional de Cultura, que está em vigência até 2020, e um Fundo Municipal de Cultura, para garantir essas transferências do Fundo Nacional e Estadual, e que pode ser composto também de doações municipais ou de doações da sociedade civil. Seria um fundo para garantir a continuidade da política cultural municipal. O Conselho Nacional de Política Cultural definiu, nos últimos 2 anos, que o Sistema Nacional de Cultura deve ter prioridade dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Ou seja, os repasses federais para a cultura vão passar através dessa estrutura do sistema, através desse modelo de gestão compartilhada. O sistema, hoje em dia, ele é uma proposta de emenda constitucional, número 416 de 2005. Ele foi aprovado por unanimidade na comissão especial, no dia 14 de abril de 2010. E no momento ele está aguardando votação no plenário da Câmara dos Deputados. Não é um processo simples, por ser uma proposta de emenda constitucional, e tem que ser submetido à apreciação do Senado. Inicialmente é uma comissão especial, e depois tem que ir a plenário também, onde deve ser votado em 2 turnos e também por maioria de 2/3 da casa. Vou falar um pouco agora da concepção e estrutura do sistema. Então, o Sistema Nacional de Cultura, ele está englobando toda a política nacional de cultura. E esse modelo de gestão compartilhada, onde estão os elementos constitutivos, que seriam os sistemas estaduais e municipais, e todo um conjunto de leis, normas e procedimentos. Eu vou falar mais em breve. A configuração, a sociedade civil como um todo, abarcando todo o Sistema Nacional de Cultura, dialogando com os sistemas estaduais e distritais e os sistemas municipais. Na esfera federal, como é o Sistema Nacional de Cultura? Ele é composto dos seguintes órgãos: o Ministério da Cultura, que seria o órgão gestor, as Conferências Nacionais de Cultura, ano que vem nós teremos uma, elas acontecem a cada 4 anos, um Plano Nacional de Cultura, o nosso está em vigência desde dezembro de 2010, vai até 2020, depois um novo plano vai ter que ser elaborado, sistemas nacionais setoriais de cultura, de dança, teatro, aí são câmaras setoriais, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. É um grande banco de dados, onde nós teremos informações sobre equipamentos culturais, programas culturais de todo o Brasil, justamente para ajudar a composição dessas políticas públicas nacionais de cultura. Esse sistema, ele vai ser um sistema aberto, ele está em construção ainda, mas a ideia é que os fazedores de cultura entrem no sistema e modifiquem-no numa enciclopédia aberta, né? Um modelo mais ou menos Wikipédia, que eles possam, as próprias pessoas, monitorar e alterar como que é esse banco de dados. Um programa nacional de formação na área de cultura para capacitar gestores. A comissão Intergestores Tripartite, que vai abrigar tanto os sistemas municipais quanto estaduais, é onde haverá essa instância de diálogo entre as esferas de governo a nível nacional. Sistema Nacional de Financiamento à Cultura, que hoje em dia ele
é bastante focado na lei de incentivo, na Lei Rouanet, mas cada vez mais serão repasses através do Fundo Nacional de Cultura, e o Conselho Nacional de Política Cultural, que atualmente também está passando por um processo de renovação e de rearticulação também. Essa é a comissão intergestores tripartite, o governo federal, estaduais e municipais, nessa câmara de diálogo, nessa articulação permanente para políticas públicas de cultura. Essa é a composição do Sistema Nacional de Cultura na esfera estadual, ou seja, o Sistema Estadual de Cultura. Ela é um espelho do Sistema Nacional, para haver esse diálogo entre todas as instâncias, e também a Comissão Intergestores Bipartite, no caso, entre os municípios e o governo estadual. Tanto que os repasses do Fundo Nacional, eles são feitos tanto para os municípios como para o Estado. E o Estado, obrigatoriamente, também tem que repassar pelo menos 50% desses recursos para ações diretas com os municípios. Então, a importância de ter essa comissão intergestores centralizando esse planejamento das políticas públicas. E aqui, o Sistema Municipal de Cultura, né? Também com todos os componentes, porém sem a comissão intergestores, já que ele já participa, tanto estadual como federal, já tem o seu âmbito de diálogo, né? É importante que esse sistema esteja institucionalizado através de leis municipais, justamente para garantir a continuidade do sistema, do funcionamento. É possível que tenha uma lei geral do sistema instituindo conselho, plano e fundo, é saudável, porém muitos municípios já têm um conselho, já têm um fundo, então tudo bem se eles passarem por uma readequação dessas leis e formar todo um conjunto de marcos legais. O financiamento municipal do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, ele pode ser tanto por meio de editais, como de ações diretas do governo municipal, ou também de prêmios. Mas nós sempre gostamos de enfatizar a importância dos editais por ser algo mais aberto, mais participativo. E o município, para fazer parte do Sistema Nacional de Cultura, o primeiro passo é firmar um acordo de cooperação federativa com o Ministério da Cultura. Nenhuma dessas instâncias precisa estar instaladas já. O município pode iniciar a sua adesão, firmar esse pacto que é feito entre o prefeito e o Ministério. A partir disso, o município elabora um plano de trabalho, envia para o Ministério e é feito o acompanhamento dessas articulações, dessa composição do Sistema Municipal de Cultura. Esse é o mapa da adesão ao Sistema Nacional de Cultura no Estado de São Paulo, como ele está hoje. São 67 municípios. Vocês podem ver que ainda tem muito verde para colorir no mapa. Se tudo der certo, no fim do ano estará bem mais verdinho. E eu coloquei aqui também a relação dos municípios que estão com esse acordo de cooperação em vigência, que já estão implantando seus sistemas municipais. Vocês podem ver aqui, e também vocês podem sempre consultar essa lista no blog do Sistema Nacional de Cultura. Eu vou passar depois, mas o endereço é blogs.cultura.gov.br/SNC. Lá você tem uma atualização semanal dos municípios que estão compondo o Sistema Nacional de Cultura. E aqui é a continuação. Embu das Artes faz parte. E é importante a participação da sociedade civil nesse processo, acompanhando a adesão, quando necessário, pressionando o poder público, né, para a adesão. É o recorte nacional do sistema agora. São 18 estados, como falou o Valdir, que já estão com um acordo de cooperação federativa em vigência. O estado de São Paulo ainda não está, mas acho que até o fim do ano, né, Antonieta? A gente assina. E 904 municípios de um universo de cerca de 5.500. Então vocês veem que o estado de São Paulo está um pouco atrasado nessa implantação.
tem estados que estão muito mais avançados, porém também temos um grande número de municípios. Agora eu vou falar um pouco do Plano Nacional de Cultura e a relação dele com o Sistema Nacional. Ele já está instituído desde dezembro e ele é um instrumento de planejamento com duração de 10 anos, baseado e previsto no artigo 215 da Constituição Federal, composto por princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que orientam a atuação do poder público na formulação das políticas e dos programas de cultura. Eu vou passar algumas metas daqui a pouco para vocês. O Plano Nacional atual foi criado pela lei de dezembro e vai durar até 2020. A elaboração do plano ela foi feita com ampla participação da sociedade civil, principalmente por meio da primeira Conferência Nacional de Cultura de 2005, que é onde começou esse diálogo de construção do plano, e que foi antecedida pelas etapas municipais e estaduais, que foram as conferências municipais e estaduais de cultura. Além disso, também fóruns, seminários e consultas públicas foram usados nesse processo de construção. E também foi acompanhado e supervisionado pelo Conselho Nacional de Política Cultural. O Sistema Nacional de Cultura será o principal articulador do Plano Nacional de Cultura, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a sociedade civil. Ou seja, o sistema é esse edifício que abriga os seus componentes, tanto o sistema nacional como estadual e municipal. Aqui eu selecionei algumas metas do Plano Nacional de Cultura. É importante o acompanhamento da sociedade nesse processo, que vai durar até 2020. Cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro realizada. Ou seja, esse levantamento, essa construção de um banco de dados nacional, onde nós possamos catalogar todas as expressões culturais e equipamentos culturais para poder direcionar as nossas políticas públicas. 50% dos povos e comunidades tradicionais e grupos de cultura populares que estiverem cadastrados no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que nós apelidamos de SNIC, de promoção da diversidade cultural. 100% dos segmentos culturais com cadeias produtivas da economia criativa mapeadas, para também ter esse processo, esse entendimento de que cultura também é geração de riqueza, também é geração de renda. 20 mil trabalhadores da cultura com saberes reconhecidos e certificados pelo Ministério da Educação, que é o Programa Nacional de Formação na Área Cultural. Aumento de 100% no total de pessoas qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns e seminários com conteúdo de gestão cultural, linguagens artísticas, patrimônio cultural e demais áreas da cultura. Aumento de 100% no total de pessoas beneficiadas anualmente por ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhecimento, que é para que o conhecimento sobre esses programas, sobre essas ações, não fique restrito só na universidade também, que ele venha para a sociedade civil, que ele colabore nesse processo de construção. Aumento de 30% no número de municípios brasileiros com grupos em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e artesanato. Essa vocês gostam, né? 15 mil pontos de cultura em funcionamento, compartilhados entre o governo federal, os estados e os municípios integrantes do Sistema Nacional de Cultura. 60% dos municípios de cada macro-região do país com produção e circulação de espetáculos e atividades artísticas e culturais fomentados com recursos públicos federais. Ou seja, é previsto já um intercâmbio entre o produto dessas ações que serão fomentadas pelo Fundo Nacional de Cultura. Aumento de 70% nas atividades de difusão cultural em intercâmbio nacional e internacional. Gestores capacitados em 100% das instituições e equipamentos culturais apoiados pelo Ministério da Cultura. A importância desses encontros, dessas capacitações regionais. Conferências nacionais de cultura realizadas em 2013
e 2017, com ampla participação social e envolvimento de 100% dos estados e 100% dos municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Essa é bastante ambiciosa, mas eu acho que um plano como esse tem que ser ambicioso. 10% do Fundo Social do Pré-Sal para a área de cultura. Não vai ser fácil, mas temos que sonhar. Aumento de 37% acima do PIB dos recursos públicos federais para a área da cultura. Aumento de 18,5% acima do PIB da renúncia fiscal do governo federal para incentivo à cultura. E 4,5% de participação do setor cultural brasileiro no PIB. Ou seja, mapear e realmente fomentar essas ações geradoras de renda, de riqueza, provenientes da cultura. Convido vocês a conhecer o restante das metas do plano. O site é pnc.culturadigital.br/metas-PNC. Se vocês só procurarem 53 metas do PNC, provavelmente vocês também vão achar. Bom, antes de terminar, eu queria dar o recado da audiência pública que nós teremos na Assembleia Legislativa do Estado, no dia 16 de maio, às 9h30 da manhã, com presença de representantes do Ministério de Brasília. O secretário João Roberto Peixe estará presente. O representante da Secretaria Estadual de Cultura estará o secretário, e o secretário municipal de Cultura também, além de deputados, vereadores. É uma audiência importante nesse momento para o Estado de São Paulo, para fomentar a adesão dos municípios e também do Estado no Sistema Nacional de Cultura. Qual é a participação dos pontos, né, da sociedade civil nesse processo? Eu acho que principalmente acompanhando o funcionamento dessas instâncias municipais, como o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal, se ele já existe, se ele está em funcionamento, se não existe, lutar pela sua implantação. Muitas vezes é interessante uma atuação junto ao Poder Legislativo, devido a essa importância que nós damos à instituição legal do Sistema Municipal de Cultura, para garantir a sua continuidade. Ou seja, falar com vereadores, presidentes da Câmara, que sejam sensíveis à pasta de cultura, explicar, fomentar, chamar o apoio do Ministério também, quando preciso, nós estamos abertos a isso. E aqui é o nosso contato. O número de telefone da representação mudou recentemente, então é importante vocês anotarem. 2766-4300, código 11. O nosso e-mail, comunicação.sp@cultura.gov.br, e o site do Sistema Nacional, mais uma vez, que é o blogs.cultura.gov.br/SNC. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção, e agora acho que a gente podia abrir para o diálogo. Ok, meu nome é Célia, sou da cidade de Caieiras, do ponto de cultura, fanfarra de Caieiras, uma fanfarra do futuro. Muito bem, eu tenho duas perguntas. Três perguntas. Bom, primeiro, só uma confirmação. Para o município começar a integrar essa teia, né, do Sistema Nacional de Cultura, é necessário que ele tenha uma secretaria específica de cultura, né? Não pode ser um departamento, é uma secretaria, é isso, né? Uma secretaria, o conselho realize a conferência, tenha o Fundo Municipal de Cultura e o plano. É isso, né? São essas 5 coisas que são necessárias. Então, a minha primeira pergunta, se é isso mesmo. Segunda pergunta. Bom, esse conselho vai ser feito através de uma lei, né? Uma lei que vai regulamentar a formação do conselho e a gestão do fundo, se eu não me engano. Existe um modelo
para essa lei, né? Por que eu pergunto isso? Porque lá em Caieiras a gente está nesse processo de elaboração dessa lei. E a gente pegou várias leis, né, de vários municípios, e tem município que o conselho é deliberativo, tem município que o conselho é consultivo, tem município que tem uma composição do conselho que não atende isso de ser 50% sociedade civil e 50% poder público. Tem mais poder público do que sociedade civil. E que eu vejo a intenção é o contrário, né? Se eu não me engano, o dia D vai ser 75% de sociedade civil. É isso, Estela? É isso, né? Não é mais isso agora. Agora mudou, 50-50. Então, se tem um padrão, né? Se é exigido algum padrão, ou se no mínimo tem que ser 50%, né? Alguma coisa assim. Em relação também, se tem um padrão do funcionamento, da gestão desse fundo, né? Enfim, então se tem um modelo para essa lei, né? Eu pergunto isso porque a Fanfarra também participa do Conselho Municipal de Assistência Social. Então a gente se descabelou junto com as outras associações para mudar a lei de composição do Conselho de Assistência Social. E depois a gente viu que tinha um modelo a ser seguido, mais ou menos, né? Algumas coisas a gente podia mudar, mas enfim. E terceira pergunta, para finalizar. E se o município não facilitar a nossa vida, o que a gente faz? Então, são essas três perguntas. Obrigada. Acho que eu vou responder essa agora, depois a gente faz a próxima e vamos trabalhando nesse formato. Só um detalhe, no caso, só um parênteses, né? Essa questão do município não facilitar a vida, no caso, não é o caso do município de Caieiras, né? A gente lá teve a sorte, inclusive, da própria Secretaria da Cultura nos procurar, estar interessada em, junto com a sociedade civil, elaborar tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que muitos outros municípios têm dificuldade nesse sentido. Olha, Célia, sua primeira pergunta sobre a necessidade de uma secretaria específica de cultura. Não necessariamente precisa ser uma secretaria. Agora tem que ter alguma instância, uma diretoria, uma coordenadoria que esteja responsável pela implantação do Sistema Nacional de Cultura no município. A orientação é que seja uma secretaria sempre que possível, mas normalmente em municípios menores a gente sabe que não é possível criar uma secretaria específica para a pasta. Um dia vai ser, esperamos, né? Sobre o conselho, qual que era a pergunta sobre o conselho? No caso da primeira pergunta... No caso da primeira pergunta, era só realmente se são esses 5 itens: a secretaria, o conselho, o fundo, a conferência e o plano. São essas 5 coisas que o município deve atender, é isso? Basicamente, sim. São essas 5. No caso da secretaria, não é necessário, pode ser o departamento. Pode, mas precisa ter algum órgão da prefeitura encarregado de fazer essa implementação. Okay. Tem essa estrutura básica do conselho, do plano de fundo, né? E a conferência também é necessária para compor essas 3 instâncias, né? É preciso diálogo. E acho que é isso. Agora, a segunda pergunta em relação ao conselho foi em relação à lei, tá, né, que regulamenta o conselho. Justamente por conta disso, lá em Caieiras a gente está nesse processo, já incomodei bastante a Estela com isso, né? A gente está atrás de informação, justamente para a gente montar um conselho que atenda às necessidades do Sistema Nacional de Cultura, claro, que atenda também às características do município, né? Então, justamente por isso a pergunta: existe um modelo, por exemplo, em relação à composição do conselho, no mínimo 50-50? Existe um padrão para a gestão do fundo, entendeu? Porque tudo isso tem que estar na lei. O conselho deliberativo, consultivo, porque eu já vi isso, tem município que o conselho é só consultivo. Tem município que o conselho é executivo, alguma coisa assim. Eu já vi coisas assim, né?
Então essa é a pergunta. Existe um padrão dessa lei? Certo. Existe um modelo que vocês podem encontrar no Guia de Orientações aos Municípios. Nós trouxemos vários exemplares. Vocês podem pegar, acho que está lá na entrada. Não tem mais lá. Não tem? Acabou? Bom, vocês podem entrar no blog do sistema também e lá dá para baixar o PDF. Nós também temos lá na representação regional em São Paulo esses livros, vocês podem pedir para a gente quando passarem por lá, ou a gente pode enviar para vocês também. Mas o mesmo livro está disponível no site para download. O Guia de Orientações para os Municípios. Está lá no blog do SNC. Uma coisa que o Ministério não abre mão é realmente a composição de pelo menos 50% dos membros do Conselho da sociedade civil eleitos democraticamente. Aí não tem negociação possível, né? E também é muito bom que o Conselho seja tanto consultivo como deliberativo, para não ficar de fora do processo, né? É necessário que ele seja também deliberativo. Rapidinho aqui, um pouquinho da experiência da cidade de Diadema. No dia 21 foi lançado o primeiro Plano Municipal de Cultura do Estado de São Paulo. Então nós nos orgulhamos muito a respeito de ser a primeira cidade, não no sentido do melhor, mas sim de puxar esse diálogo para as outras cidades. Eu trouxe alguns que estão lá na mesa, na entrada, se vocês quiserem pegar o nosso modelo, fiquem à vontade. Mas a construção, ela se deu ao longo de 1 ano e meio e houveram 64 reuniões para construir os setoriais de cultura. Atualmente são 14 setoriais e um deles é o setorial de pontos de cultura, que até então, no início, não se pensava nessa possibilidade. A participação popular foi fundamental para que isso acontecesse. E ela circulou nos locais aonde acontece o orçamento participativo, porque era necessário dialogar com a sociedade civil, né? E se ficasse tudo centralizado, não seria de fato um bom diálogo. Então, acho que necessariamente é um diálogo com a sociedade civil, mas essa questão de ser deliberativo ou não, ela envolve também uma questão de um diálogo com o legislativo, porque às vezes o executivo prepara a lei, manda para o legislativo e lá no legislativo começa um diálogo e que muitas vezes são retirados alguns artigos que foram a princípio enviados como sendo necessários, enfim. No último momento, o executivo, esse é um ano eleitoral, e ano eleitoral é sempre muito complexo, eles queriam não votar. Na última hora eles acharam que não deveriam votar. Enfim, é o presidente da Câmara que decide, né, a pauta do dia. Então, coisas desse tipo, às vezes, são bobagens diante do que nós já fazemos, mas, infelizmente, vira, às vezes, uma moeda de troca. Ao longo desses encontros, se chegou ao consenso de que seria melhor que o conselho fosse paritário. A primeira presidenta é a Luzia Alves, a Luzia Alves, e ela é uma gestora pública e ela fazia ligações constantemente para a sociedade civil de dentro da secretaria, chamando para a construção desse plano. Então, a secretaria foi muito parceira nessa construção. E agora, na composição, depois da lei aprovada, depois do plano aprovado, também a composição foi feita com muito diálogo. Então, inverteu. Agora, o presidente é da sociedade civil, é um representante de pontos de cultura e a primeira secretária é
governo. Esse é o melhor caminho, né? Porque governo não faz cultura, governo promove cultura. Quem faz cultura é a sociedade civil. E nós estamos lá disponíveis, sim, a hora que vocês quiserem. Eu vou estar divulgando os dias das reuniões, que eu não sei decorar, não sei se a Vívia que está aqui, ela sabe, eu também não sei. Divulgando, se vocês quiserem comparecer a uma reunião, sejam bem-vindos e bem-vindas, que isso vai ajudando nessa construção, tá bom? Então é essa colaboração que eu queria dar para vocês. E aí fora tem uma cópia do nosso plano municipal. Obrigada, gente. Obrigado, Stella. Eu acho que é muito importante realmente esse intercâmbio, vocês verem experiências de outros municípios, não só seguir um modelo, né? Porque daí vocês veem como é que é a implantação realmente na prática, para construir suas próprias leis. A última pergunta, né? Se o município não facilitar, eu acho que uma saída é buscar alianças no poder legislativo. Você falar com vereadores, tentar fazer um ato público, assim como nós vamos fazer na Assembleia Legislativa, né? É praticamente a mesma questão. Você buscar alianças dentro do município, dentro do poder, que estejam dispostos a participar dessa luta com vocês. E pressionar realmente os dirigentes municipais, não tem muito o que fazer, porque essa primeira etapa da assinatura do acordo realmente tem que ser feita entre o prefeito e o Ministério da Cultura, né? É realmente o Poder Executivo local que tem que determinar esse primeiro passo para adesão, tá certo? Bom dia, eu sou Neri, sou lá do Ponto de Cultura Mistura de Gingado de Santo André. Tenho acompanhado de perto o plano municipal de Diadema. Participei da audiência pública em São Caetano, para estar andando lá também. Li esses dias no jornal que Mauá também está tendo essa possibilidade. São Bernardo eu não sei como que está, porque eu também tenho acompanhado, mas nada nesse sentido eu vejo eles falarem, e aí quando a gente vai lá para dizer que tem que liberar os pontos, eles ficam meio rechaçados por mim, assim. Acho que a gente é oposição e não é isso. E assim, em Santo André é mais difícil ainda. A gente tem um governo que não é um governo, digamos, democrático e da cultura. E a gente já tentou, participar do Conselho Municipal de Cultura e participei do fundo. E por motivos lá dentro do Conselho eu não consegui em nenhum momento estimular a criação do CPF da Cultura. A gente tem o plano e tem o fundo, mas não conseguimos, tem o Conselho e o fundo, mas não conseguimos avançar, porque geralmente o debate era entre 6 da sociedade civil e 6 do governo, e quando a gente entrava com esse debate, geralmente eram 15 contra 1. Então a gente não conseguia avançar, toda a reunião empacava. Eu queria saber, tem um tempo, um prazo específico para adesão do município ao sistema e ao plano nacional? E acho que é isso. E fico aí, porque eu já falo do pacto, né? Quanto tempo ter? O pacto federativo. Isso não é uma lei, existe, a gente, o governo municipal ele é obrigado a seguir essas políticas que vêm do governo federal para o governo estadual e para o governo municipal, ou não? Isso é só a partir de assinado um acordo? Obrigado. Neni, realmente Mauá e São Bernardo já aderiram ao sistema, ele já participou do sistema. Santo André, eu sei que tem a dificuldade de ter uma secretaria um tanto grande, né? Educação, cultura, lazer, não? Tem isso? Cultura, lazer e esportes, tá? É justamente por isso que a gente orienta que o ideal seria uma secretaria de cultura, né? Para realmente ter uma acessibilidade maior dessas demandas, tanto do sistema como da sociedade civil no geral. Com relação a prazo, quando o projeto de emenda constitucional for aprovado, quando o sistema virar lei, daí realmente vai ser um momento de maior pressão.
Agora, para esse momento existir, nós também precisamos ir construindo o sistema. O número de municípios que aderiram, o número de estados que aderiram é importante para fazer esse projeto passar no Congresso. E não tem muita saída a não ser realmente pressionar o Poder Executivo local das maneiras que você encontrar para ele fazer essas instâncias de adequação ao Sistema Municipal de Cultura. E o acordo, ele prevê um comprometimento do Poder Municipal para a instalação do Sistema Municipal de Cultura. Tinha mais alguma pergunta para você? Prazo. Uma audiência pública nesse formato, Estado, município, Ministério, é fácil de fazer na cidade? Eu posso levar isso para a Câmara, a partir de um vereador, alguma coisa assim, ele pode fazer essa convocação? Isso é viável ou tem algum trâmite burocrático que a gente consiga atender essa... Fala com o vereador, fala com o presidente da Câmara, se possível, se ele estiver aberto. E o vereador é mais fácil do que o... Dá para chamar. Dá para chamar, sim, com certeza. Ok, obrigado. E com relação a prazo, ainda não tem um prazo para adesão, né? Como ainda não é uma lei instituída. Agora, os municípios que saírem na frente e fizerem já essa estrutura básica, eles com certeza, quando os repasses começarem, serão beneficiados, já que já vão estar com a estrutura toda pronta, né? E os repasses do Fundo Nacional também eles serão por rateio, assim como é no SUS. Então também vai depender do número de municípios que entrou. Então, na verdade, para o município, quanto antes tiver a estrutura implementada para o funcionamento do sistema, quando ele realmente for implementado a nível nacional, é melhor. Estou aqui na mesa, mas eu estou compondo que o Fred me chamou, que eu também, da mesma forma que vocês, estou aprendendo muito. Inclusive, agora, Carapicuíba, o município de Carapicuíba tem um Conselho Municipal de Cultura. Inclusive, eu fui eleita conselheira. Tem aquele rapaz ali, fotógrafo também, pela OCA. O Rodrigo também é o conselheiro de artes visuais. Então, tudo é novo para Carapicuíba, ninguém sabe, todo mundo está. E, coincidentemente, né, eu estou nessa pegada. Dia 30 é a nossa primeira reunião do Conselho Municipal de Cultura. Então, para mim, foi um presente, porque eu vou conseguir chegar, depois de toda essa maratona, segunda-feira, com a Secretaria de Cultura dialogando. O meu papel, a maior dificuldade é porque, assim, em Carapicuíba, eu posso falar um pouco como foi a estrutura do Conselho, que acho que é importante. Em Carapicuíba teve uma característica que foi assim, tivemos, né, as pessoas se candidatavam, levar o seu material. Vou falar do meu caso. No caso, eu sou a conselheira na categoria da dança, então eu levei tipo um portfólio, né? Vídeo, um documento, um pequeno release, currículo. E aí há uma avaliação, uma comissão. Isso já foi estranho, porque quem diz ou não que eu estou apta a ser uma conselheira. E foi, né, a secretaria que criou uma comissão para avaliar isso. Que a condição qual é? Eu não sou uma eleitora de Carapicuíba. Então, o que acontece? Eu fui eleita, mas não pude votar em ninguém. Isso foi uma característica. Eu estou há mais de 10 anos atuando como, né, uma pessoa envolvida com a ação da cultura e arte no município, mas eu não pude votar nos meus amigos da OCA que concorreram. Eu não tive condições de votar, porque eu não sou eleitora de Carapicuíba. Isso é uma característica. Outra é assim, que só os eleitores, né, do município poderiam votar e tinha um prazo de fechamento para essa eleição, né? Quer dizer, na hora eu poderia ir lá com o meu título, mas quem teria que se cadastrar, né, Rodrigo, anteriormente, para fazer parte desse movimento. Isso foi uma segunda. Outra coisa, assim, no dia, fomos todos nós, cada um tinha direito a falar de 2 minutos para falar um pouco da sua plataforma, quer dizer, o município está totalmente embrião, mas cada um se apresentou, e as pessoas foram votando de quem aparecia lá na hora, quer dizer, é uma coisa muito vaga, né? Outra questão, eu fiquei na categoria de suplente. Então, eu como suplente, o meu papel é estar atuante, né? Também fazendo com que a minha titular, que eu nem conheço, não vi ainda, atue. Se ela falta, na ausência dela, né? Eu entro presente, vou ser convocada. Mas eu queria entender essa relação, entendeu? Do suplente. Tem várias categorias que não foram preenchidas, então só ficou um titular, não tem suplente. E os outros suplentes que sobraram, que tiveram uma cotação de voto razoável, vão ficar lá flutuando dentro do conselho. E
quando faltar alguém, vai preenchendo. Um dia ele pode ser do artesanato, outro dia ele pode ser do folclore, outro dia ele vai ser... Entende? Porque não teve quórum para ocupar todas as categorias. O artesanato mesmo, que é uma pessoa da OCA, ela não tem um suplente. Então, o suplente de outro lugar vai ocupar artesanato. Então, isso é uma coisa que a gente queria se entender. Porque segunda-feira é a nossa primeira reunião, dia 30, e a gente queria também estar pensando sobre isso. Como é que eu, suplente, vou me posicionar? Quem vai ser suplente, sei lá do que na hora, vai se posicionar? Quem pode falar? Eu vou passar para a Estela, porque é importante essa atuação municipal, esse exemplo municipal. E o MINC também, o governo federal não pode impor um modelo de funcionamento do conselho. Isso tem que ser definido através de uma lei municipal mesmo. Estela? Então, eu acredito, Fred, que a questão está em ser novo, na novidade. Eu ouvi o Fred se referindo à questão do SUS. É isso. O SUS, digamos que seria uma referência de um modelo para ser criado o sistema e os conselhos. E no Conselho de Saúde há algumas características que eles foram construindo ao longo de muitos anos. E o que não dava certo, você ia corrigindo com o tempo. Mas, no entanto, para nós, eu acho que esse modelo é um modelo muito engessado.